Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está se unindo aqui conosco, seja muito, muito, muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Peço para você que imagine que nesse momento você está recebendo um abraço bem gostoso da espiritualidade e também gosto de propor que você imagine que está entrando num espaço que não é físico, é vibratório, mas que a gente acessa através da imaginação. E aí eu te convido. Imagina um lugar bonito no meio da natureza, com uma energia incrível, com muita gente amorosa que está te abraçando e aconchegando. Então, nesse momento, imagina um monte de almofadas no chão ou cadeiras gostosas, num grande círculo. Escolha um lugar, sente-se aqui conosco. Vamos juntar nossa energia, receber essa toda essa vibração linda que foi preparada com carinho pela espiritualidade e vamos conversar um pouco, pensar um pouco, trabalhar um pouco em autoconhecimento e autotransformação. Enquanto isso, eu sempre lembro que todos somos doadores e receptores. Então, você vai receber um pouco do que você está precisando e vai doar o que você tem aí de sobra, para que sirva para alguém que está se unindo a gente. Eu já te agradeço de coração pela partilha, tá bom? Para quem está chegando pela primeira vez, a sugestão da espiritualidade é que você deixe disponível uma jarra, um pote, uma garrafa de água, e ela pode ser usada da seguinte maneira: pode ser uma só para você, e aí você mentaliza o que você está precisando, e eles vão colocar nessa água, né, as energias, os medicamentos, a magnetização que pode auxiliar no seu processo. Ou também pode ser para a casa toda, e aí todo mundo usa junto, pode até virar no. Se você tiver um filtro, alguma coisa assim. Mas se tiver mais de uma pessoa precisando, então você coloca um para cada um e coloca o nome para que os nossos amigos da espiritualidade possam saber exatamente para quem que é. Lembra sempre de mentalizar o que você está precisando. Por quê? Porque quando você mentaliza, né, você abre canal para receber. E você participa junto no processo de construção dessa energia boa. Então, toda a intenção colocada movimenta energia a nosso favor. Lembra que Jesus falava, a tua fé te curou? Então, nesse momento, coloca a tua fé a seu favor ou a favor de quem você está colocando a água. E como é que toma? Você vai tomar pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café ao acordar pela manhã e à noite antes de dormir. Mas se você sentir necessidade, pode tomar quantas vezes você sentir, né? Pode ser muitas vezes ao longo do dia. E sempre, em qualquer caso, sempre que a água estiver chegando mais ou menos um terço, um quarto, você completa de novo com água. Lembra de dar uma concentrada, uma meditada, fazer uma oração de agradecimento e intenção de novo. E essa água vai estar sempre sendo renovada e atualizada conforme a sua necessidade, o que for pertinente. Tá ok? Vou convidar você agora para a gente ir junto para a nossa oração inicial, que é onde a gente sintoniza de um jeito mais profundo com essa energia boa, e depois nós vamos bater um papo sobre esse tema que já está passando aí. Então, fecha os seus olhos, se você gostar, fica numa posição, né, com a coluna ereta. Vamos fazer uma respiração profunda. E vamos sintonizar nesse momento com o nosso Mestre Jesus, que através do teu nome, da tua energia, da tua vibração, ó Jesus, que nós ajustamos e abrimos esse nosso momento, esse nosso encontro, né, essa nossa reunião aqui, e pedimos que a tua misericórdia se derrame nesse instante sobre cada um de nós.
dirigindo, orientando, conduzindo o nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, que seja a sabedoria divina, que seja a intuição dos nossos amparadores a nos guiar, cada um de nós. Que nesse momento possamos nos ajustar, nos afinar a essas energias boas que foram preparadas com tanto carinho. Nós agradecemos porque sabemos que nada acontece por acaso, que cada um de nós aqui nesse momento ou em qualquer outro momento que esteja assistindo e sintonizando nesta frequência, cada um foi conduzido pelo teu amor. E pedimos que os nossos anjos da guarda, que os nossos familiares e amigos da espiritualidade nos envolvam, nos conduzam, nos assistam, nos harmonizem, nos intuam, nos orientem. Que nesse momento possamos abrir o nosso coração também para novos entendimentos, novas percepções, para que possamos olhar para dentro de nós, com um olhar de transformação, de mudança, de renovação. Que tua inspiração sempre nos conduza em todos os momentos, que possamos estar amparados e protegidos, e que assim seja. E que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é esse que já está passando aí, né? Mas antes de falar do nosso tema, eu vou colocar, só para a gente lembrar, que nós estamos convidando todos, cada um de nós que participa dessa corrente, dessa energia bonita, desse grupo bonito de vibração da BE, para que cada um se una a nós nessa campanha que a gente está fazendo agora para o Natal. E é uma campanha em que a gente está convidando vocês tanto a doar, como a arrecadar com parente, com amigo, com vizinho, com quem você sentir no coração, né? Vamos arrecadar o maior número possível de brinquedos e doces para que a gente possa distribuir para 2.500 crianças dos bairros da Ferradura Mirim e do Parque Manchester, em Bauru. Né? Como sugestão de doce, podem ser balas mastigáveis, pirulitos, pipocas, doces. E qualquer tipo de brinquedo para várias idades, menino, menina, conforme vocês forem encontrando. Então, cada um deles a ideia é dar um brinquedo e um doce, então a gente vai precisar reunir 2.500. Então, temos aí um tempo, vamos trabalhar juntos. E as doações podem ser entregues presencialmente, né? Lá no Centro Espírita Alvorada Nova, que é a nossa sede, às terças-feiras e sextas-feiras à noite, das 19 às 21 horas. Então, fica o convite aí, vamos juntar força, o que couber no seu coração e vamos levar um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de presença amorosa para essas crianças nesse Natal. Na hora que a gente faz um pouco esse trabalho de doação, a gente aquece o nosso próprio Natal, a gente entra numa energia gostosa de retribuição, de colaboração, de participação ativa. E aí agora vamos passar para o nosso tema de hoje, que é mais um tema da série Trabalhando os Sentimentos e Frequências pela Escala de Hawkins. Quando eu comecei a fazer, eu sempre falava assim, se você ainda não viu nenhum da série, vai lá e começa pelo primeiro, que fala da humildade. Porque lá a gente fala quem é o Hawkins e dá uma introdução no assunto. Mas hoje eu vou fazer diferente. Se você está chegando aqui e não assistiu nenhum da série, fica por aqui, vamos trabalhar esse tema tão bonito que é a aceitação. E se você gostar, num outro momento, vai lá e vai vendo um por um da série, porque você vai ver que interessante como essa ferramenta que o David Hawkins criou nos ajuda a atravessar os diferentes estágios vibratórios da nossa humanidade interior.
sempre falo que a gente nunca está rigidamente em nenhum desse estado de vibração, que a gente oscila, né? Então a gente está o tempo todo, de alguma maneira, lidando com lugares dentro da gente que está vibrando lá embaixo ainda, e em alguns momentos a gente vem aqui para cima e consegue vibrar tão alto como a aceitação já é. Mas se a gente consegue compreender esses estágios, essa vibração, a gente é capaz de se mover e ir transitando por esses estados e encontrando os recursos que eles têm para nos trazer. Então, existem alguns temas em que a gente já consegue lidar nessa chave bonita da frequência da aceitação, e aí, né, como o próprio nome está convidando, a gente já está muito mais para fora do sofrimento. Em alguns, não. Em alguns, a gente vai lá e mergulha ainda na vergonha, na culpa, no medo, na raiva, etc. Mas a gente pode, com compreensão, fazer o trabalho de ir elevando de novo a nossa frequência e trazendo para cima. Então, fica o meu convite, vale muito a pena. Eu me sinto extremamente inspirada pelo trabalho dele, me auxilia muito em cada etapa da minha caminhada. Mas vamos compreender um pouquinho melhor a aceitação. Tudo aquilo que você resiste, persiste. A aceitação dissolve a resistência. Então, essa frase é a chave que abre. Por que a gente falou do sofrimento, né? Sofrimento é o maior desafio da humanidade. O próprio Buda disse que ele veio aqui para nos livrar do sofrimento. Jesus também veio como inspiração e mover e criar caminhos para que a gente fosse capaz de nos mover para fora do sofrimento. E o Hawkins está aqui falando de uma chave muito linda que requer da gente um grau já de consciência e maturidade, mas que quando a gente lembra dela, às vezes a gente consegue dar um up, literalmente, a gente consegue se libertar. E eu falo muito de aceitação, quase que em todas as lives eu falo de aceitação. Daí você vai falar, mas Sandra, você está falando de novo de aceitação hoje? Então hoje a gente vai compreender com mais profundidade o que é essa tal aceitação. Vamos entender um pouco? Vamos sentir um pouco? Vamos, acima de tudo, praticar. Porque o que acontece é que a aceitação exige prática, exige que a gente trabalhe constantemente nessa direção. Então, vamos entender um pouco como que ela de fato é e como que a gente pode estar praticando a aceitação para que a gente dissolva as resistências e saia cada vez mais do lugar do sofrimento. Já fica aqui como uma dica, né? O livro do Hawkins, Poder e Força, e tem muitos outros muito lindos em que ele vai falar sobre esses temas todos. Esse eu acho que é um dos principais, né? Aqui a gente tem algumas páginas falando sobre aceitação, muito interessante. E também vou deixar uma sugestão aqui para quem gostar do tema, quem estiver trabalhando e polindo a questão da aceitação no desenvolvimento espiritual. Esse é um dos livros que mais me tocaram sobre esse tema, e cada vez que eu folheio, cada vez que eu leio um trechinho, eu me comovo. Chama-se Aceitação Radical, da Tara Brach, e é um livro que, só para vocês entenderem um pouquinho, como despertar o amor que cura o medo e a vergonha dentro de nós. E ele tá muito afinadinho, né? Aqui, ele o livro, mas a autora, Tara, tá em muita consonância com o trabalho do David Hawkins, né? Todos esses grandes pensadores, a gente fez um paralelo da última vez entre o conhecimento de Jesus e do Hawkins, mas qualquer grande pensador que fala de caminho espiritual vai estar em consonância com o que Jesus disse, com o que Buda disse, com o que Hawkins disse. Às vezes tem um livro que fala mais com a gente, tem uma abordagem que fala mais com a gente, não tem uma que é certa ou errada, elas vão se complementando e ajudando a gente a ampliar a nossa percepção. Mas fica aí uma dica desse livro que eu também adoro.
E eu coloquei aqui, né, porque esse é um grupo que tem uma raiz espírita, a fala do nosso querido Chico, também falando da aceitação, ele falava muito da aceitação. Essa frase é: aceitação é a chave através da qual acharemos forças para suportarmos as provações. Então, aqui ele está falando de travessia de dificuldades, mas fala da aceitação como um lugar da gente encontrar força. Nós vamos ver por quê daqui a pouquinho, falando melhor da aceitação. Então, voltando aqui para a nossa escala, né? Só para a gente entender onde nós estamos. A gente falou da última vez da disposição, que estava aqui nessa frequência em 310, e agora sobe um tanto mais, né? E a gente vai na aceitação para 350. E olha como a gente já está aqui num processo bem grande de expansão. Então, quando a gente falou da vergonha, estava tudo apertadinho e contraído. A gente foi subindo, expandindo, 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 expandindo. Quando mais expandido, mais recurso, mais potência, mais liberdade, mais leveza, menos sofrimento. E só para a gente introduzir um pouquinho no entendimento da aceitação, né? Aqui, segundo Hawkins, a aceitação é a não resistência à realidade. Significa ver o mundo e a própria vida exatamente como são. A gente olha, a gente aceita como é. Não é resignação. Na resignação, tem um estado de apatia ou tristeza. Você tá meio, tá, né? Tá bom, ok. Né? Tem um estado meio fatalista. E dá uma sensação interna que é de derrota. Não é isso a aceitação. A aceitação, ela é ativa e olha aqui, poderosa. Lembra que o Chico falou força, né? Então tem poder, tem recurso, poder não no sentido egóico, tem poder no sentido do acesso ao nosso reino divino. A aceitação abre portas para que Deus dentro da gente haja. Ele libera energias que estavam antes presa na luta e na resistência. Então, quando a gente não aceita algo, a gente está num embate com a vida. E esse embate provoca tensão, provoca contração, provoca gasto de energia, bloqueio, e a gente, lembra tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai, então a gente atrai luta, a gente atrai resistência, a gente atrai agressão. Quando a gente encontra essa atitude, essa frequência de consciência, essa frequência emocional da aceitação, a gente sai da resistência, a gente sai da luta e a gente libera uma energia. E essa energia, né, da aceitação não é que eu aprovo tudo. Não significa que você gosta de tudo. Né? Ele até dá um exemplo aqui, uma situação de injustiça. Não quer dizer que você vai concordar, mas você aceita a existência do fato como um ponto de partida. Então, fixa isso. Aceitação é um ponto de partida. Vamos compreender um pouquinho melhor. Então, olha aqui, naquela tabelinha que a gente vem fazendo, né? Aqui embaixo a gente tinha neutralidade. Na verdade, a gente saiu do orgulho, que era da contrição, foi para a coragem, que começa a afirmação. Na neutralidade, a gente está ok. Na boa vontade, a gente encontra uma atitude positiva. Na aceitação, a gente sai completamente da atitude de oposição, de luta, de confronto, e a gente confia, né? A gente confia que tudo que a vida traz, de fato, é para o nosso bem. De tudo como está, tem um lugar de conexão positiva. Então, aqui ele vai falar, né, que a emoção central da aceitação é perdão. Por que perdão?
Porque quando eu aceito, né, eu aceito a minha humanidade, eu aceito a humanidade do outro, eu aceito que o outro está fazendo o melhor que ele sabe, que ele consegue com os recursos que ele tem. E nessa atitude de aceitação, é fácil perdoar, não tem esforço para perdoar. E nessa atitude, eu estou em perfeita harmonia. Por quê? Porque eu compreendo que eu sou responsável profundamente por aquilo que eu manifesto na minha vida, né? Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo como um espelho que vem para que eu continue olhando aquilo que eu ainda preciso mudar em mim, ou vem como uma oportunidade de transformação. Então, quando eu não me oponho, quando eu não resisto, a minha energia é de harmonia, harmonia com tudo. E harmonia é uma lei do universo. Quando eu estou em harmonia com tudo, as coisas fluem de um jeito facilitador, né? Um jeito harmonioso. E a visão de Deus? Olha, vem vendo como é que ela vinha. A gente via como um Deus punitivo, negador, rancoroso, indiferente, permissor, para na neutralidade vê-lo como autorizador, inspirador e aqui como misericordioso, né? Porque se eu sou capaz de perdoar o outro e me perdoar, eu penso que Deus, que aceita, que olha para a vida de uma maneira harmoniosa, é muito mais capaz do que eu de fazer isso. Então eu penso nele como alguém que se derrama em misericórdia e compreensão, né? Ele manda essa energia para que eu consiga lidar com tudo de uma maneira amorosa, de uma maneira compassiva. E o processo é de transcendência. Então, eu vou transcendendo, eu vou passando através e modificando. Por quê? Porque quando existe aceitação, existe uma ampliação da perspectiva do olhar. Eu passo a olhar para as coisas com uma nova visão que inclui a totalidade. Quando eu estou na resistência, eu fico no pedacinho, eu fico naquilo que irrita, naquilo que eu não aceito, naquilo que me contraria, eu perco a perspectiva ampla. A aceitação abre percepção de consciência. E quando eu olho as coisas como um todo, então eu consigo transcender. Numa perspectiva superior, é muito fácil encontrar saídas novas, né? É aquela ideia bonita que quando eu olho daqui de baixo, com o olhar do ego, eu não percebo um monte de coisas. Mas quando eu aceito, me conecto com o divino e eu subo, eu tenho olhos de águia, eu olho desde cima, com uma perspectiva mais ampla, enxergando mais longe, vendo como, por exemplo, os desafios me levam a lugares bonitos. E aí a gente entende por que o Chico está falando que a aceitação é o caminho para a gente lidar com os desafios da vida, né, com as provações, porque ela permite que a gente olhe e entenda que as provações de hoje me preparam para a minha realização de amanhã. Ela cria caminhos para eu crescer e me tornar melhor e mais capaz de manifestar aquilo que eu vim fazer. Como um exemplo, né? Uma das possibilidades. Então, uma fala bonita de Hawkins que ajuda a gente a aprofundar a aceitação. A aceitação nos permite não apenas sermos felizes com o que temos, ela permite. Então, tudo aquilo que está aqui, se eu aceito, se eu não me oponho, já é capaz de me conectar com a felicidade. Até porque nesse estágio a gente já entende que a felicidade não vem das coisas de fora, ela está dentro. Né? Eu não dependo do que está fora para estar feliz. Mas a aceitação também nos permite estar abertos para mais. Porque quando eu estou me opondo, lembra? Eu estou tenso e estou contraído e fechado. Na aceitação eu me abro, eu me expando. E isto permite o fluxo. Permite, por exemplo, o fluxo do amor, o fluxo da abundância, o fluxo da criatividade e assim sucessivamente. E aí a gente fala do perdão, né? Lembra que ele falou que perdão é o sentimento ligado à atitude de aceitação, só frisando. Ela está intimamente ligada ao perdão, porque
o perdão se torna natural quando se aceita que os erros próprios ou alheios são parte do processo humano e evolutivo. E a energia liberada da resistência é canalizada para uma ação que é proativa. Então, na aceitação, parece que a gente fica passivo. Não, é o oposto. Se eu começo dizendo sim, eu tenho energia para agir criativamente. O que resistimos persiste, o que aceitamos se dissolve. A aceitação não é passividade, a gente já falou, mas só para fixar. Mas o uso da vontade para liberar a resistência, que é o maior obstáculo para a nossa energia e felicidade. Mas como eu já falei, isso requer treino. Então vamos para a prática? Eu sempre gosto de trazer exercício, né? Então vamos praticar um pouquinho. Então, primeira prática. Diante de qualquer desafio da vida, qualquer um. Mas que tipo de desafio? Vamos lá. Cheguei no meu ambiente de trabalho e encontrei uma pessoa que parece que está a fim de complicar a minha vida, né? Que tudo cria problema, que só aponta defeito, que dificulta cada coisa, que está de cara amarrada, que nem cumprimenta, que vive tentando me passar a perna. Então, por exemplo, diante de um desafio como esse, vem dentro da gente aquela atitude. Caramba, mas não devia ser assim. Essa pessoa não podia ser assim. Ela tinha que mudar. Alguém tem que tomar uma providência. A gente começa a se opor, a criar resistência. Então, diante do desafio, troque o não deveria ser assim por sim, isto é. Começa pelo sim. Nossa, é muito poderoso. Sim, quando eu digo sim, isto é, o circuito neurológico é totalmente diferente do não deveria ser assim. Experimenta falar em voz alta. Não deveria ser assim. Trava. Sim, isto é, abre, flui. E aí cria o caminho. E qual é o próximo passo? Isso é assim, né? Essa pessoa está se manifestando dessa maneira. Ok. E qual é o próximo passo? Então eu posso, lembra do proativo? Eu posso começar a agir. Só que agora eu não vou agir na resistência. Eu vou agir de uma maneira inspirada e criativa. Eu não posso mudar o outro, lembra? Mas eu posso me mudar. Posso mudar o jeito que eu reajo a isso e posso inspiradamente tentar criar caminhos até de transformar a situação objetiva externa, se isso for possível. Mas lembra que tudo começa aqui dentro, né? Começa aqui dentro, a energia que eu movo. Se eu resistir, eu gasto energia na resistência. Se eu aceitar, eu encontro força para fluir. Vamos tentar praticar com tudo? Né? Então eu te convido. Olha, chegou na casa da sogra, né? Ou na casa do sogro, e já foi tomando de cara uma invertida. Vamos trocar. Não deveria ser assim por sim. Isso é. E qual é o próximo passo? No trânsito, lá na casa espírita, cheguei e já encontrei alguém falando uma coisa atravessada, né? Enfim, não importa, de um amigo, de um namorado, de um filho, do que for, né? Encontrei algo, um desafio, troca. Não deveria ser assim por sim. É isto é a realidade. Eu aceito, me coloco de um jeito proativo. Combinado? Segunda prática. Vamos perceber mais profundamente onde está a resistência. Então, eu sempre falo assim, especialmente aonde dói, né? E às vezes a dor também não tem muito jeito, ela ainda precisa ficar aqui, mas a gente não precisa sofrer. Então, onde tiver sofrimento, a gente tem que perguntar. Volta para você mesmo e pergunta: onde eu estou resistindo à realidade agora? E a gente resiste, tá? Mesmo quando as coisas estão boas e às vezes a gente até toma um susto, né? Às vezes eu me pego assim, quando alguma coisa muito boa acontece.
até naquele momento a gente resiste. Por exemplo, quando a gente tem crença de não merecimento. Quando a gente tem a sensação, né, e isso acontece com muita frequência em todos nós, uma coisa boa vem e a gente pensa assim, nossa, mas tem tanta gente sofrendo, será que eu posso curtir isso? Será que eu posso receber isso? Será que eu mereço? Será que eu posso descansar nisso? Se a gente for prestar atenção, lá no fundo a gente está resistindo. A gente resiste à energia da vida, a gente resiste à paz, a gente resiste ao amor, a gente resiste ao acolhimento, ao abraço, e a gente resiste a todas as dificuldades. Mas a gente pode aprender a mudar essa resposta, tomando consciência. Então, a prática dessa segunda aqui é uma coisa que é profundamente libertadora, tá? É assim, nesse momento, o que eu estou resistindo? Então, para um pouquinho, respira profundamente. Agora, aqui. O que você está resistindo? Resistindo a essa ideia, a esse conhecimento? Resistindo a olhar suas resistências, tá? E quando você encontrar o que você está resistindo, acolhe a resistência antes de tentar transformá-la. Só acolhe. Ah, aqui eu estou resistindo. Ok, tá tudo bem. Respira amorosamente, acolhendo essa resistência. Muito bom, muito bom. Vou convidar você a praticar isso com mais frequência. Se você for do tipo que está disposto a uma grande transformação interior, eu sugiro você praticar essas 3 práticas com bastante afinco, frequentemente, usando a neuroplasticidade para mudar os hábitos do nosso cérebro. Se a gente ensinar o cérebro a não resistir, a acolher tudo, né? Os sábios dizem, a gente tem que acolher tudo, as coisas boas, a gente não resiste, a gente não se apega, né? A gente vive inteiramente o que acontece de ser agora e deixa passar, né? Ao fazer isso, a gente libera uma grande força interior de criação, de transformação, né? De plenitude interna, de paz, de alegria, de saúde. E a terceira prática, né? Que a gente também repete, o foco no presente. Por quê? Porque a aceitação só pode acontecer agora. Mesmo quando a gente vai praticar a aceitação com algo do passado, né, que é muito bom fazer, inclusive é algo que eu vou convidar você a fazer aqui nessa terceira prática, você só pode fazer isto neste momento, no presente. Então, nesse momento, aqui e agora, eu aconteço de ser um conjunto de fluxos. E dentro de mim, nesse momento, talvez tenha muitas resistências. Talvez tenha dor, talvez tenha angústia, inquietude, ansiedade, raiva, borbulhinhos profundos do nosso ego, da nossa personalidade. Eu venho para esse instante. Eu fico aqui com o meu corpo. Eu sinto o meu corpo. Trago a minha presença para o corpo. E aceito ele da maneira como ele está. Como ele pode se manifestar nesse agora. Eu olho para a minha vida, como ela está, para as coisas que se manifestam nela agora. Com esse sim, isso é. Sim. Tenta olhar para as coisas da sua vida e aonde você tem uma tendência de rápido dizer não. Não, eu não queria que isso fosse assim. Não,
Não aceito que essa pessoa haja dessa maneira. Não, eu não aceito esse trabalho, eu não aceito a minha condição de saúde, eu não aceito essa doença, eu não aceito que alguém que eu amo esteja sofrendo, eu não aceito, não aceito. Vamos praticar um pouco? Sim, isto é. Tá? Não é sim, eu concordo, é sim, isto é. Observe a energia que se solta dentro de você quando você pratica. Sim, isto é. Sim, isto é. Sim, isto é. Vai repetindo, vai fazendo. Vamos praticar um pouquinho mais. Estende isso para outras áreas da sua vida, na família, no trabalho, nos relacionamentos. A sua relação com os seus bens materiais, com seus sonhos, com o seu estado interno, né? Quando a gente reconhece e aceita o que acontece de ser nesse momento, nossa imaturidade, nossos erros, nossos vícios. Sim, isto é. Não é sim, isso eu sou, tá? Sim, isto é. É agora. Ok. Vamos praticar. Neste momento, eu aceito este momento, como ele acontece de si. Vocês conseguem sentir a sensação de paz que isso gera? Pratica um pouquinho mais e vai observando lá dentro como é. E se você encontrar não aceitação, ok, acolha, lembra? Nós estamos praticando para aprender. Você não tem que começar sendo bom nisso. Você pode treinar e aprender. Se você entender como esta ferramenta da aceitação é uma ferramenta maravilhosa, você vai querer praticar. E daqui a um tempo, vai ser maravilhoso o que você já vai estar sendo capaz de fazer. Eu aceito esse momento exatamente como ele é. Que dádiva de Deus. Aceitar não é desistir, é se alinhar com o fluxo da vida e permitir que o amor faça o resto. Então, a aceitação, lembra, ela abre espaço para que o fluxo da vida aconteça. E quando a gente abre espaço, a gente abre internamente, e aí aquilo que é verdadeiro dentro da gente sai. A gente sempre fala, quando fala do amor, eu gosto sempre de voltar para o amor. Que nós temos certeza disso. Deus é amor. E Deus está dentro de nós. Então, quando eu aceito e eu me abro, o amor que eu sou, porque Deus dentro de mim é a única verdade real. Este amor flui. E o amor põe tudo no lugar. O amor tudo cria, tudo transforma, tudo cura,
cria pontes, cria laços, cria conexões. Abre a porta para a luz. Vamos respirar um pouquinho, porque aí já dentro dessa energia que a gente já veio fazendo a nossa vibração, né? A gente já veio fazendo a internalização. Então, nessa energia gostosa do amor, da aceitação, eu vou pedir para que você, que já moveu aí um pouquinho essa conexão interior, que você escolha intencionalmente, nesse momento, aceitar e se abrir para a energia divina, que já desde o comecinho lá atrás está se derramando sobre você. Lembra? Quando nós nos conectamos com Jesus em oração, pedimos para que Ele estivesse conduzindo esse nosso encontro e nos permitindo nos associar, nos sintonizar aos nossos amigos da espiritualidade, com as intenções que nós colocamos aqui na nossa água, e nós colocamos também essa intenção para este encontro, que você pode reencontrar essa intenção nesse momento. O que você deseja? Agora que praticando e compreendendo a aceitação, pelo menos um pouquinho, você está um pouco mais aberto, ou bastante mais aberto. Você pode receber mais dessa energia linda que foi preparada pela espiritualidade com muito carinho. E que nós vamos, nesse momento, também oferecer da nossa energia. Lembra? Cada um de nós tem algo a contribuir. Ofereça um pouco da sua energia em oração agora. Né? Para que aquilo que é próprio da sua alma, aquilo que você, só sabe você, meu ver, do seu jeitinho, possa nesse momento unir a energia de cada um de nós aqui, desse grupo reunindo, e nós oferecemos essa energia, Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe da ABE, para que essa energia possa ser levada a todos aqueles que precisarem, segundo a sabedoria maior de Jesus. Que essa energia possa se somar àquela que é produzida presencialmente lá no centro, para os trabalhos de cura. Que essa energia possa ser dirigida ao planeta Terra, aos animais, às plantas, às crianças, aos idosos, aos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas ruas, aqueles que estão esquecidos, desesperançados. Que essa energia de amor os alcance. Que a gente possa, nesse momento, nos ressonar, que a gente possa, né, entrar em frequência de vibração harmoniosa com um bem maior, que distribui essas energias com uma sabedoria linda para o bem de todos. E nós fazemos também uma respiração profunda, recebendo o que retorna, como, né, algo que pulsa, que vai e que vem, que vai e que vem, numa ressonância linda, nos harmonizando, nos equilibrando, nos sintonizando no amor, na caridade, na profunda gratidão. Amado Mestre Jesus, nos unimos em gratidão nesse momento, por esse encontro tão lindo, pelo aprendizado de hoje, pela alegria de nos transformar, de servir, de canal uns para os outros. Amado querido Jesus, nós agradecemos pela presença de cada um que esteve aqui com a gente até agora, seja encarnado ou desencarnado, por aqueles que prepararam com tanto carinho o nosso encontro. E pedimos que essa energia nos mantenha unidos numa frequência boa,
para que um segure na mão do outro se precisar, que a gente siga irradiando. E fica o meu convite alegre para que vocês pratiquem a aceitação. Vamos sustentar juntos esse desafio? Vamos praticar a aceitação nessa quinzena? Vamos praticar ela talvez a vida toda para fazer uma neuroplasticidade diferente que nos liberta, que nos abre para mais abundância, mais felicidade, mais saúde, mais paz. A gente muda aqui dentro e a hora que muda aqui dentro, o mundo muda. Vamos contribuir com a nossa parte, tá bom? Um abraço com muito carinho para cada um de vocês. Eu sou muito grata pela oportunidade de crescimento e cura que eu vivo aqui nesse grupo. Um beijo grande e até daqui 15 dias, se Deus quiser.